Você está cansada? Muitas vezes se sentindo sobrecarregada? E se eu te disser que, na verdade, isso está acontecendo porque você está olhando para o lugar errado? Vamos falar sobre isso? Olá, seja muito bem-vinda. Você está no Criando Vencedores. Eu me chamo Thaisa Calegari e aqui nós falamos de maternidade com intencionalidade, com propósito, com fé, com direção de Deus, muitas vezes voltado para meninos, mas hoje o assunto é você e eu. O cansaço extremo e como a nossa geração de mulheres está se sentindo sobrecarregada. São múltiplas funções, é muita coisa para dar conta, mas isso está acontecendo em partes, porque não estamos fazendo aquilo que Jesus nos chamou para fazer. E nós vamos mudar isso agora. O texto de hoje está em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25. Eu vou ler uma versão aqui na minha tela. Naquele tempo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, o Senhor do céu e da terra, pois ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e a revelaste às pessoas sem instrução. Sim, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Tomai do meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero que você reflita comigo o que tem te deixado cansada ultimamente. Olha, é muita correria, muitos afazeres, muitas coisas para fazer. Nós estamos sempre apressadas, sempre atrasadas, não é verdade? Inclusive, eu tenho para mim que essa é uma das coisas que mais cansa e mais tira a mãe do eixo. Muito mais do que fazer um grande volume de atividades, é fazer esse grande volume de atividades sempre na correria, sempre pensando o quanto você está atrasada, o quanto você já tinha que ter feito mais, o quanto ainda tem para fazer e você já está pensando naquilo tudo que tem para fazer. E é nessa hora que a gente se sente mais cansada, mais sobrecarregada. É o que hoje em dia a gente conhece muito como carga mental, né? A carga mental feminina é muito maior do que a masculina. E é verdade. É verdade porque os homens não têm tantos afazeres ou tantos deveres, ou não pensam em tantas coisas assim como nós. Às vezes a gente julga, né? Nossa, na minha cabeça tem que estar tudo. É porque para eles aquilo é muito simples. Ele tem uma coisa que ele vai focar e vai fazer aquilo. E nós colocamos tudo ao mesmo tempo, a gente tem muita coisa com que se preocupar. Mas será que nós deveríamos mesmo nos preocupar tanto assim, ter tanta coisa para pensar? Esse é o primeiro ponto que nos deixa cansadas. Eu acho que é o top 1 de cansaço da mulher e da mãe. Outra coisa que tem nos cansado é a comparação, né? Hoje em dia é muito fácil você ter acesso à vida das pessoas ou a pedaços estrategicamente mostrados da vida das pessoas e é inevitável a comparação, especialmente quando é uma comparação muito acima da sua. Por exemplo, você está aqui tentando sobreviver, né, a um caos materno e os meninos têm que ir para a escola de manhã, não sei o quê, e quando você vai sentar para tomar sua xícara de café, que você olha o Instagram, você já vê que aquela outra mãe, muito plena, já fez tudo o que tinha que fazer pela manhã e já fez atividade, já tomou um banho gelado e já está preparando o seu café na dieta perfeitamente equilibrada. E aquilo te causa uma sensação de, meu, eu tô muito atrás, eu tô muito parada. É aquela frase, né, é alta performance. Hoje está muito em alta isso. É alta performance. Você tem que performar o tempo todo, você tem que estar ativo o tempo todo, você precisa fazer enquanto eles dormem, não é assim? Faça enquanto eles dormem e você vai conseguir, você vai alcançar, você vai estar. Isso te deixa cansada. Só de olhar a alta performance, só de se comparar, você já está cansada. E no meio de tudo isso, né, de todos os pratinhos que a gente vai tentando equilibrar,
tá? Os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos planos, porque nós também queremos ser independentes, nós também queremos ter o que é nosso e tal, e é uma empresa, ou é um trabalho, e aí você se vê quase que correndo numa esteira, cansando, 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 e muitas vezes não saindo do lugar. E ainda através das comparações se achando um cocô. É essa a realidade. Contínuo? Só que Jesus já sabia disso. E o nosso grande ponto e a nossa grande questão é que nós não estamos fazendo o que Jesus nos chamou para fazer. Antes de explanar melhor isso aqui que a gente leu, eu quero te lembrar uma coisa. Nenhuma conquista, nenhuma realização, nenhuma quantidade de dinheiro na sua conta ou reforma na sua casa, ou seja lá o que for que o seu coração está desejando, vai te entregar a sensação de paz e de plenitude que você busca. Porque a gente tem essa mania de pensar, não, o dia que isso aqui se resolver, aí eu vou ficar tranquila, aí eu vou ter paz. Não, porque se eu ganhasse não sei quanto, aí eu ia ter o que eu queria. Aí ia ser perfeito. Não, porque se eu terminar, conseguisse fazer tudo o que eu precisava fazer e ainda fosse malhar, não, aí eu ia me sentir feliz. E não ia. Não ia, sabe por quê? Quando você alcança esse ponto, você descobre que tem outras coisas que você quer, e você sempre vai querer outras coisas, e você sempre vai se comparar com outras pessoas que sempre vão estar melhores do que você. E esse ciclo não tem fim, a menos que você pare e siga o que Jesus mandou você seguir. E o que ele mandou? Aqui está a chave completa. Bora lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é ir até Jesus? Para você ir em direção a alguma coisa, você precisa olhar para aquela coisa. Você precisa parar de olhar para os lados, parar de olhar para as comparações, parar de olhar para um monte de coisas que você tem para fazer, parar de olhar para o quanto de demanda que o mundo está te sugando. Falar que não. Eu preciso olhar para Jesus, para que eu possa ir até Ele. Só de fazer esse desvio de olhar, do seu olhar para o lugar errado, você já vai encontrar o que ele fala? Alívio. Ó, eu tô olhando para o mundo, para as desgraças acontecendo, eu tô olhando para a blogueira do Instagram que me faz sentir o cocô do cavalo do bandido, eu tô olhando para essa pia de coisa que eu tenho que ir para fazer. Para. Olha para Jesus. Alívio. Alívio. A nossa vida é muito mais do que isso daqui. Isso daqui tudo é um estalar de dedos. Calma. Olha para Jesus. Colocou o olho para Jesus? Eu vou para Ele. Agora eu vou andar em direção a Ele. Eu vou procurar ouvir a sua voz. Eu vou procurar aprender sobre Jesus e falar, ok, agora os meus olhos não estão nas coisas. Está em uma pessoa, está em Cristo. E aí, a partir do momento que eu olho para Jesus e começo a andar em direção a Ele, vinde a mim, eu já recebo alívio daquele cansaço extremo. E aí Jesus continua. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é um jugo? Não tem aquele versículo bem conhecido que fala, né? Jugo desigual, né? Não se põe jugo desigual. Por quê? Sabe quando tem os bois que eles vão arar a terra ou fazer algum trabalho pesado que precisa mais de um animal para fazer aquilo? Coloca-se uma madeira no pescoço de um que liga para o pescoço de outro. Então fica ali, ó, a mesma madeira dividindo o peso entre os dois animais. Isso é um jugo. E Jesus diz para você: tomai o meu jugo. Ou seja, Jesus já está aqui com a carga, com o lado dele da madeira. E ele está falando para você, entra aqui do meu lado. Divide aqui comigo. E quando você entra no jugo de Jesus, você começa a olhar para a mesma direção que Jesus está olhando. Você começa a olhar para a mesma direção que Jesus está olhando. E aí você começa a ter a visão dele das coisas. Qual será a visão dele sobre tudo isso que tem te cansado?
Qual será a visão de Jesus sobre os planos que você tem para si mesma? Sobre o quanto de coisa que você acha que precisa ser ou fazer? Qual a visão de Jesus? E agora você tirou o olho das coisas que te cansam, olhou para Cristo e mais, conseguiu olhar na direção que Deus olha, na direção que Jesus olha. E agora você está começando a entender qual que é o panorama, o que é prioridade, o que Jesus está esperando de mim. É um dos maus desse século, achar que você precisa ser super produtiva, super ativa e que você precisa fazer e acontecer o tempo todo. E aí ele continua. E aprendei comigo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando a gente fala essas palavras, manso e humilde, vamos olhar o contraponto, né? Vamos olhar o outro lado da moeda para que a gente consiga entender melhor. Qual que é o oposto da mansidão? É a ira, né? E o que ira está associado? Ira, a raiva, ela é uma reação do seu corpo que denota a ação. Então, quando você precisa agir, ou quando você, por exemplo, eu preciso chegar a algum lugar e algo me impede de que eu consiga fazer isso. Você se enche de raiva para que aquela raiva te dê energia para que você faça aquilo de maneira mais rápida. E a mansidão é o oposto. Quando eu leio esse trecho, eu imagino a caminhada de Jesus. Porque a gente olha os nossos passos, né? Hoje em dia, tipo, você vê alguém caminhando na rua, passeando, você fala assim, meu Deus, essa pessoa não tem nada que fazer da vida dela. Porque o nosso passo, ele é apressado. O que você tem que fazer é logo. Você tem que terminar isso daqui muito rápido e é a próxima coisa que você tem que fazer. E eu fico imaginando Jesus caminhando de uma cidade para outra, porque eles iam caminhando, né? Você consegue imaginar Jesus caminhando rápido, apressadamente, correndo? Tipo assim, Jesus, vem salvar minha filha, ela tá morrendo, igual a gente vê algumas passagens. E aí Jesus sai correndo, eu já tô indo, eu vou salvar sua filha. Não, né? O passo de Jesus, como você imagina o passo de Jesus? Passo manso, calmo, tranquilo, sem pressa, porque ele sabe que tudo está debaixo da direção de Deus. Quando Jesus te chama para aprender dele a ser mansa e humilde, ele não está falando só de não ser brava ou soberba. Ele está falando sobre ter calma e saber que tudo está debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Que se as circunstâncias estão acontecendo da maneira que estão acontecendo, você não tem poder para mudá-las. Elas estão debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Deus não se atrasa. Deus não está apressado para que uma coisa ou outra aconteça. Todas as coisas estão debaixo do seu poder. Confia. Eu estou debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Essas circunstâncias estão acontecendo, mas Deus sabe o que Ele tem para mim. Em vez de falar assim, Senhor, acho que às vezes a gente quer falar assim, Senhor, entra aqui no meu jugo, né? Divide aqui esse peso comigo porque está pesado. Eu quero que o Senhor carregue comigo porque eu não estou dando conta. Senhor, vem, abençoa os meus planos, abençoa o que eu quero para minha vida. Divide esse fardo aqui comigo. E Jesus está falando o contrário para você. Está falando, larga o seu fardo e divide do meu jugo, que é suave. Por que o jugo de Jesus é suave e leve? Será que ele tem pouca coisa para carregar? Você já dividiu o peso com seu marido, né? Você e ele vão carregar uma coisa e você faz muito menos força do que ele, porque ele está colocando ali, sustentando muito mais do que você. Quando Jesus te convida para compartilhar do jugo dele, ele vai carregar o peso e você vai poder. Eu sei que é quase uma afronta chamar as mães ao descanso. O que a gente mais sente é cansaço. Experimenta fazer as coisas sem pressa. Experimenta fazer as coisas falando assim, Senhor, tá tudo debaixo da tua mão. Eu vou fazer o que me cabe, eu vou fazer a minha parte. Eu não tô te falando
Ai, a Thaisa falou que agora é pra eu descansar. Eu tô no fardo de Jesus, eu vou deitar nesse sofá e assistir Netflix o dia todo. Não é isso que eu tô te falando. Eu tô te falando que você não precisa correr, que você não precisa se cansar. Você tem seus afazeres, você tem seu dia a dia, faça com calma. O meu esposo fica assim passado, porque às vezes a gente tá atrasado e, ai, atrasou tudo, encavalou. Ontem mesmo aconteceu isso, os meninos tiveram reunião na escola, eu cheguei em casa mais de 11 horas, não tinha trabalhado ainda, não tinha almoço para fazer, tinha criança para colocar para dormir, tinha que não sei o quê. E no meio daquilo tudo, eu venho assim, fazendo tudo devagar. Aí ele, amor. Aí peguei e fui bater um bolo. Aí ele, amor, né? Tá atrasado, não tem coisa pra fazer. Eu falei, olha, tá atrasado. De qualquer jeito eu vou ter que fazer. Fazer apressadamente só vai me consumir. Fazer com pressão, com pressa, com só vai consumir a minha paciência, só vai consumir a minha paz. E de qualquer jeito, no final do dia, eu sei que eu vou conseguir ter feito devagar. Então, ai, nossa, não deu para fazer hoje. Faz amanhã. Descansa. Descansa. Deus não te chamou para estar ocupada o tempo todo, correndo atrás do vento. Para. Divide o jugo de Jesus. Pega o fardo dele, que é leve, porque é ele quem carrega. E descansa. Ele cuida de você. As coisas acontecem na hora que tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer. Tá atrasada? Já tô atrasada. Já estou atrasada. Vai mudar? Não vai. Para de surtar, que nem uma doida, ficar gritando, tá todo mundo atrasada. Descansa. A pressa é a invenção do cão, tenho certeza. Jesus é manso e humilde. Eu espero que essa reflexão te ajude a descansar, a não cair na cilada, que eu tenho certeza que é do inimigo, de te fazer ser produtiva ao extremo o tempo todo, de cronometrar suas atividades e tem que estar tudo, tem que dar conta de 1000 coisas num dia só. É um conselho de amiga? Para de seguir tudo o que te dá um mínimo de sentimento ruim. Notícia ruim te dá sentimento ruim? Para de seguir. Jesus não te convidou para estar antenada de todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Olhar aquela determinada pessoa te dá um sentimento ruim de comparação? Para de seguir. Te dá uma angústia, tipo, meu Deus, eu tô muito atrás, eu sou muito atrás. Para. Para de olhar para as coisas ao seu redor e olha para Jesus. A sua vida vai ser mais leve, a sua maternidade vai ser mais leve, a sua mente, a sua sobrecarga materna vai ser mais leve. Esse é o convite dele para nós. Espero que você tenha gostado dessa reflexão, que ela tenha falado com você, que ela te ajude a desacelerar. Se você ainda não segue esse canal, aperta o sininho agora a seguir, dá um like para esse conteúdo chegar em muitas outras pessoas. Compartilha com outras mães e outras mulheres sobrecarregadas. E lembre-se, nós não precisamos de muito para viver. Nós só precisamos de uma coisa, que na verdade é uma pessoa. Jesus. Você está criando um vencedor e não está sozinha. Até a próxima.